começando mais um episódio do Qual é que é Podcast e hoje está aqui comigo a Stephanie Radeski, que por sinal é irmã do Matheus, né? O Matheus que não aparece aqui, está sempre atrás da câmera, mas hoje ela nos dá a alegria de compartilhar esse momento com a gente e ela é nutricionista, né? Então nós vamos falar um pouco sobre essa área que tem crescido bastante, mas antes de nós começarmos, mais uma vez o meu agradecimento e a primeira pergunta, que é a pergunta de sempre, é qual é que é da Steph? O que você acha que as pessoas precisam saber sobre você? Então, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho contigo, explicar um pouquinho sobre mim também e o meu trabalho. Eu acho que o que as pessoas precisam saber sobre mim é que eu sou nutricionista, né? Eu me formei em nutrição agora vai fazer 2 anos, aqui pela URI, né? Em Erechim. Também sou pós-graduada em nutrição esportiva. Hoje eu trabalho tanto com a nutrição clínica, né, a nutrição de consultório, atendendo tanto presencial quanto online, e também trabalho com o UAN. O UAN é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que são as refeições coletivas, refeições industriais. Então eu trabalho com essas duas formas. E já falando, né, a Stephanie é tanto minha nutricionista quanto do Matheus, né? E a primeira pergunta, né, é por que a nutrição? Como que tu se interessou por essa área? Se tu teve já... Hoje, não sei se tu tem alguma fonte inspiradora hoje, né? Mas se tu já tinha antes alguém que... Pá, cara, olha que esse cara é genial na nutrição. Como que foi que surgiu essa vontade? Os primeiros passos em direção a essa área? Na verdade, foi por acaso, né? Eu sempre soube que eu queria algo da área da saúde. Sempre foi uma área que eu me identifiquei muito e o cuidar das pessoas sempre foi algo interessante para mim. E aí, quando eu cheguei na parte da faculdade, o que eu vou fazer agora, né? Então aí tava psicologia, nutrição, vamos começar na nutrição. Sempre gostei de fazer atividade física, me alimentar bem, era algo que era um hobby pra mim, eu disse, vamos tentar. Entrei na nutrição e me apaixonei pela área. Foi exatamente o que eu pensava que era, até melhor, eu digo, acho que nasci pra isso, né? Então me identifiquei muito com a área. E aí, até hoje estou lá, tenho muitas pessoas que eu admiro, né? Mas foi por acaso, assim, descobri no acaso a paixão pela nutrição. E hoje tem algum referente? Hoje, assim, tipo, pensando não só exatamente nutricionistas, porque a área da nutrição acaba tendo contato com muitas questões de estética, de saúde. Tem alguém que você admire hoje que seja um referencial? Tem, na área clínica eu tenho o Thiago Barros, que é um nutricionista bem conhecido, assim. Quero futuramente talvez fazer uma mentoria com ele, acho ele assim genial. Tem a mesma pegada do que eu imagino de uma alimentação sem restrição, uma alimentação mais trabalhada na cultura, né? Então acredito que ele seja um referencial muito bacana. Desafios da faculdade. Tipo, teve alguma coisa que tu achou... O que tu achou mais difícil? Onde foi que tu se interessou mais? Na faculdade mesmo, eu não faço a mínima ideia como é uma faculdade de nutrição. Né? Eu não sei tipo, como que as áreas se dividem ali. Se tu já tem uma percepção ali de alguma área que tu goste mais, ou isso foi mais pro final da faculdade, quais que foram os maiores desafios. Ainda pensando nisso, depois eu vou começar a fazer umas perguntas mais tipo, voltadas para os dias atuais, digamos assim. A nutrição, na verdade, ali no início, né, as matérias são as básicas de todo o curso de saúde, né, então tu vai ter ali uma anatomia, uma bioquímica, ali essa é a parte mais bruta, digamos assim, que é a parte básica. A parte mais pro final, que é a parte que a gente começa a ver as áreas da nutrição, então a nutrição é muito bacana porque ela tem muitas áreas. A gente acha que a nutrição é só nutrição clínica, é só consultório, mas a nutrição ela abrange muita coisa, né? Então abrange vigilância sanitária, abrange UAN, abrange diversas coisas, né? Então alimentação escolar, né? O PNAE, então a gente tem diversas áreas. Eu me identifico muito com a área tanto da UAN quanto com a área clínica, em específico na área clínica com a parte esportiva, né? Então, não especificamente com atletas, mas com esportistas, né? Que são pessoas que fazem academia, que procuram também, então entra uma parte da estética, né? Hipertrofia, emagrecimento, e as pessoas que buscam também o desenvolvimento na área da saúde mesmo, né? De se cuidar, enfim. Uma das coisas que eu ia pedir, até como eu comentei no WhatsApp contigo, a popularidade da nutrição. Né? Tipo, eu sou de fora da área, então a minha percepção é de alguém de fora da área que tem contato, consumo esse serviço, digamos assim, né? Não ofereço ou não tenho esse vínculo com nada desse gênero.
Mas assim, me parece, a impressão que eu tenho é que nutrição, né, há tempos atrás, obviamente que ela sempre teve a ver com questões estéticas, mas que ela era muito mais popular pela questão de clínica e saúde mesmo, né? Tipo, a pessoa tem um X problema, aí tem que restringir a alimentação, a pessoa desenvolveu uma doença, tem que restringir a alimentação. Né? E hoje é muito popular você ver pessoas ou que querem emagrecer e procuram ajuda para emagrecer, mudando toda uma alimentação, e também a questão da estética, da hipertrofia, enfim, pessoas que querem ganhar massa magra, enfim, e teve essa popularização. É perceptível isso? É uma análise correta? É perceptível. Eu acredito que a nutrição, um tempo atrás, era pouco conhecida, né? Antigamente, quando a pessoa queria cuidar da saúde, da alimentação, elas iam para os médicos, né? Então, agora que começou a surgir, então, o nutricionista ter mais essa importância, a questão estética também, hoje, acho que no momento que a gente vive é uma coisa que está bastante em alta, então, o nutricionista, o personal trainer, o pessoal que está trabalhando com estética, acredito que hoje está muito mais do que antigamente, né? Até se tu vê o pessoal mais antigo, eles não davam muita importância, digamos assim, porque eles estavam comendo, né, em analisar, então acredito que hoje sim a nutrição, o nutricionista ganhou um espaço maior nesse quesito. Sim, e tipo, porque eu acho uma coisa que eu penso que é interessante, que é a sensação que dá, quando eu comecei a ouvir falar sobre academia, ainda quando eu era jovenzinho e tal, a sensação que dá era que se pensava assim, treina, ponto, né? Treina, ponto, acabou. Tanto para ganhar, desenvolver um corpo mais estético, quanto para emagrecer. Aí depois comecei a ouvir alguma coisa mais com come mais ou come menos, né? Ou seja, quantidade, come mais ou come menos. Como você tem contato com a nutrição, você percebe que treinar é, quem sabe, a menor parte, e não é questão de quantidade. Você começa a entender qualidade, o que comer, quando comer, quais horários comer. Então essas coisas que eu vejo que também hoje você tem internet, né? Você tem muitas coisas que as pessoas não tinham tanto acesso ontem, mas eu vejo essa evolução da mentalidade das pessoas. As pessoas estão percebendo como a nutrição é mais importante, sabe? Sim, isso é uma coisa que vem crescido muito também, essa questão, principalmente que tu disse, a gente tem muita informação na internet, mas até que ponto eu consigo usar aquela informação para mim? Sim. Então a nutrição, né, tu ter um nutricionista é algo que vai ser específico para ti. Então, Rafa em particular, Matheus em particular, o que gosta, o que não gosta, quais são as particularidades, como é que tá o exame bioquímico, né? Porque é fácil dizer pra ti assim, então vamos falar do emagrecimento, né? Então vamos ter um déficit calórico para te emagrecer. Isso é de regra. Toda pessoa que quer emagrecer tem que ter um déficit calórico, via de regra. Mas como que eu vou praticar esse déficit calórico com o Rafa e com o Matheus? São pessoas diferentes, com hábitos diferentes, e o que eu uso pra ti não vai dar certo talvez pro Matheus, ele vai se frustrar ou vai ter uma dieta muito restritiva. A gente vê muito também pessoas adotando dietas muito restritivas, né, que a gente tem muito hoje na internet, né, o low carb, né, o sem lactose, sem glúten, e acaba tendo uma desinformação, né, nessa questão. E essa questão pessoal, né, abrindo um parênteses aqui, vou falar de um amigo meu, não é ninguém assim de perto, porque a alimentação tem a ver com o fator psicológico, né, também, né, então você tem uma pessoa que ela é mais ansiosa, outra pessoa que ela é de boas com isso. Tem um amigo meu, né, que é nutricionista dele, eu não vou dizer quem que é, tem na dieta lá um pedacinho de chocolate na semana lá e tal, que é bom, é gostoso, né? E ele comprou 2 barras de chocolate domingo, ontem. Só que como ele é ansioso e estava em um dia que a sua ansiedade estava um pouquinho mais acelerada, ele simplesmente comeu as 2 barras de chocolate naquele dia. Ou seja, tem pessoas que a Nutri tem que ajudar ele a entender que, cara, não pode ter em casa. Quando for na dieta, tiver aquele dia que tem, passa no mercadinho e compra para aquele dia. Tem muitos casos que são de fato muito particulares, né? Exato. Isso que tu comenta, a ansiedade, né, esses problemas que envolvem fatores psicológicos são algumas coisas que têm crescido muito ultimamente. Acho que também pelo fato do tempo que a gente está vivendo, de toda essa questão da internet, de como tá, então vem trazendo isso também. E essa questão a gente tem que trabalhar de forma bem individual. Não adianta eu dizer assim, vai funcionar isso aqui para todos os pacientes que têm ansiedade. Não. Então, tem alguns pacientes que têm mais facilidade e outros não. Então, é bem questão individual mesmo. Então, comeu 2 barras de chocolate ontem,
tudo bem, vamos lá, vamos ver o que a gente pode trabalhar para melhorar isso, para ir diminuindo. Não posso chegar para ti e dizer, teu amigo ali, então acabou o chocolate, vamos cortar, tu não vai mais comer. Vai gerar uma compulsão alimentar quando ele vira comer, né? Então é tudo questões que a gente tem que realmente trabalhar individual. Isso que é. Essa questão do individual é bem... O ser humano em si, ele é único, né? E por que não entender essa questão de ser único também nessa área, né? De você... Por isso que fica aqui até a questão. Sim, nós temos mais informação na internet, mas não abraçar tudo como uma verdade pessoal, né? Entender que sim, você pode aprender algumas coisas ali, mas que isso não tira a necessidade de você ter esse contato mais pessoal, né? De uma interpretação pessoal sobre você. Exato. Que o Nutri ou a Nutri vai conseguir interpretar da melhor forma, né? Ela, enfim, estudou para isso, vai conseguir te ler melhor. E tipo assim, nas suas experiências profissionais, assim, aonde que está a maior dificuldade das pessoas readequar a alimentação? Eu acredito que é justamente essa questão das restrições alimentares, geralmente quando uma pessoa quer emagrecer, vamos supor assim. Eu quero emagrecer, eu quero perder 20 quilos em 10 dias, então a partir de hoje eu só vou comer ovo e batata doce, né? Ou eu vou entrar pra academia, ovo, frango e batata doce. Então restringe toda uma alimentação. Vai perder peso? Vai perder peso, pelo déficit calórico. Até quando? Né? Até quando vai conseguir manter essa alimentação e quando voltar a comer ali um arroz, quando voltar a comer uma comida que é normal, vai voltar todo o peso, né? Então eu acredito que essas questões das restrições alimentares, do realmente não saber do que, peguei ali na internet informação que frango e batata doce é bom, sim, é bom, mas em que ponto, em que momento, como é que encaixa, né? Então essas questões, eu acho que um pouco da desinformação, né? E um pouco das restrições. E o resultado rápido, as pessoas querem muito resultado rápido, né? Isso também é uma coisa que entra, então, às vezes eu digo assim para o paciente, mas tu demorou ali 6 meses para ganhar 10 quilos e tu quer perder em 1 semana os 10 quilos. Não é bem assim. A gente tem estratégias que utiliza para perder peso mais rápido, mas não num nível tanto assim, né? Às vezes a pessoa quer acelerar muito esse processo. Então, acho que essa é a maior dificuldade das pessoas que elas tentem. Entender o que é a nutrição, entender como que a gente trabalha, dar tempo ao tempo, né? Para que o teu corpo consiga trabalhar também, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Ela parece óbvia, mas eu aprendi, né, com um dos filósofos brasileiros que você não pode considerar o óbvio. Né? Ainda mais se você tem uma especialista que possa trazer informações que são óbvias, mas com uma riqueza melhor, né? O que é mais fácil? Uma pessoa que come bastante, comer menos, ou uma pessoa que come menos, comer bastante? São objetivos diferentes, né? Mas o que geralmente é mais fácil, assim? Que tu ouve dos teus pacientes, ou se existe algum estudo que fala sobre isso? Então, como basicamente tudo na nutrição, a resposta é depende. Depende muito da fisiologia básica. Então, por exemplo, qual que é o teu tipo de corpo? Endomorfo, mesomorfo, né? Qual que é a tua genética? Tem alguém na família que é obeso, né? Vai depender de vários fatores pra gente poder analisar. Não tem como eu te dizer, mais fácil comer mais, né? Isso é indiferente. Vai depender do fator genético, fator fisiológico, fator cultural. Então, vai girar um termo ali, não tem como te dizer, depende. Viu só? O óbvio, eu achei que ia ser assim, um dos dois, mas eu nunca considero óbvio. A gente comentei antes, né, como a alimentação é importante na questão de um corpo estético, que quer crescer, que quer desenvolver músculo, né? Como eu falei, houve um tempo que as pessoas achavam que levantar peso na academia era o suficiente e a alimentação ela simplesmente ignorava. E evidentemente tem pessoas que já comiam regrado, tipo assim, o cara que acostumou comer feijão, arroz e carne, aquela era a alimentação base dele, e o ovo e tal, vai treinar, né? Óbvio que eu tô sendo bem grosseiro, né? Tipo, sim, bem grosseiro, gente. Não vai achar que tu vai comer a partir de agora isso, né? Não tô ignorando tudo que a gente conversou até agora. Tô dizendo que há casos que funcione. Mas tem pessoas que vão lá, vão treinar 6, 7 vezes por semana, vão fazer os exercícios certinho e não vão ter um desenvolvimento adequado, né? Culpa da alimentação, né? Quanto por cento que a alimentação é responsável por esse desempenho, por essa melhora estética, física, enfim?
Eu diria, pra não dizer 100%, eu diria 99%. Eu diria assim, principalmente, vamos falar sobre emagrecimento e hipertrofia, né? O emagrecimento, tu só vai conseguir ele através da tua alimentação, de ter um déficit calórico. Tu pode ir pra academia e treinar 3, 4 horas por dia, se tu não ter uma alimentação que tem déficit calórico, só vai perder teu tempo, né? Então, claro, tu vai ter um pouquinho de resultado, vai desinchar menos, mas não vai chegar a perder peso, né, em níveis adequados. Para hipertrofia, tu precisa tanto do treino quanto da dieta. Os dois têm que estar alinhados. Por quê? Tu vai lá na academia, tu vai fazer bastante exercício, teu corpo vai dar uma definida, mas se tu não tiver com macro e micronutrientes adequados, ele vai chegar no limite. Mais que ali ele não vai ir, né? Então, se a gente já adequar, né, a dieta, o treino, ok? Aí os resultados vão ser 100%, né? Então, hoje a alimentação, ela tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia, influencia 99%. E quando tu fala da importância dos macro e dos micronutrientes, você fala, tipo, que às vezes as pessoas pensam, proteína e carboidrato, né? E esquece que o teu corpo tem que estar bem funcional para administrar, né, essas questões, né? Exato. É o que eu sempre explico para meus pacientes, digo assim, a gente tem os macronutrientes que são carboidratos, proteínas e lipídios, né? Então, arroz, batata, carboidrato. Proteína, então, as carnes, ovos, e os lipídios são as gorduras, então, abacate, azeites, óleos. E a gente tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? Então, as vitaminas e os minerais, elas são quem fazem os transportes, quem regula todo o nosso organismo. Então, às vezes, não adianta eu estar com os macros adequadinho, comendo o carboidrato, proteína e lipídio certinho, se eu não vou ter nada de vitamina circulante ali. Se eu não vou comer uma fruta, se eu não vou comer uma verdura, os transportes não vão correr de forma adequada, né? Porque quem faz esse transporte são as vitaminas e os minerais. Então a gente precisa ter tudo isso adequado para que esteja funcionando, né? Eu digo, é um ciclo. Então esse ciclo tem que estar completo, né? Eu uso uma metáfora também bastante no meu consultório, eu digo assim, pensa num carro que tu queira ter, assim, que é o único carro que tu pode ter na tua vida. Tu vai comprar um carro hoje, independente do valor. Um carro assim, e o único que tu vai ter na tua vida. Que carro tu escolheria hoje? Escolheria uma Ferrari, um Camaro, sei lá, um carro assim, bom. E o que tu faria então pra manter esse carro? É o único carro que tu vai poder ter, tu não vai poder trocar. Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma manutenção legal, botar uma gasolina boa, um pneu bom, né? Tu vai investir naquele carro porque é o único que tu vai ter. Pense da mesma forma pro teu corpo. É o único corpo que tu vai ter. Tu não pode trocar. Então invista. Invista numa alimentação legal, né? Supondo assim, o combustível do nosso corpo é a água, né? Vamos trocar um óleo ali, é uma alimentação legal, né? Então é isso, a gente só vai ter um corpo o resto da nossa vida. Então, tanto para a gente ter uma estética boa hoje, que a gente é jovem, digamos assim, né? Tanto pra gente ter uma saúde daqui a alguns tempos, ter uma longevidade. Sabe que esse meu amigo do chocolate, ele tinha dificuldade também em comer verduras e essas coisas mais difíceis, assim. Mas agora a canute dele tá melhorando um pouquinho. Tá melhorando um pouquinho. Um passo de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Não, mas assim, não porque né, tu tá aqui é minha nutri, né? Mas tipo, comentei antes com eles como a alimentação faz a diferença, né? Tipo, esteticamente e também no nível de saúde, como já falou. Eu tenho ali alguns problemas no estômago, né? Que dificilmente são problemas que são genéticos, que eu nasci assim, digamos assim, é uma má formação. Mas que fechou, enfim, mudou, melhorou, teve mudanças por causa da alimentação, sabe? Porque tipo, né, como você falou, não é restritivo, eu não parei de comer algumas coisas que eu gosto, né, de tomar uma coquinha zero agora, né, que agora estamos se adequando, e, tipo, sem restringir tanto, teve uma melhora que o médico hoje me olhou e falou, cara, eu realmente não achei que estaria tão bem assim, sabe? Isso foi uma experiência bem legal, assim, bem... Não é só estética, é a saúde também, sabe? É isso que eu sempre digo, na verdade, a gente ter uma estética legal, a gente tem que estar com a saúde 100%, né? Então, a nutrição é justamente isso, mostrar que a restrição alimentar não deve existir, né? Que a gente tem que trabalhar com qualidade alimentar, com horários certos, né?
com essas questões assim e não trabalhar a restrição, não tirar algo que a pessoa gosta de comer, porque a nossa vida também envolve questão de cultura, envolve momentos, então um aniversário, um final de ano, né? A gente não vai deixar de ter esses momentos, de viver a nossa vida por causa de uma alimentação. Então, eu acredito que a nutricionista, que a nutrição é exatamente isso, conseguir adequar. A gente estuda ali 4, 5 anos para conseguir adequar e entender o paciente de forma individual e qual que é a vida dele, como que é a melhor forma de trabalhar. E existe diferença do termo reeducação alimentar e dieta? Na verdade, dieta é um termo popularmente usado, né, para quando a pessoa vai, vou fazer uma dieta específica por um determinado período de tempo. Então, a gente usa geralmente para pacientes que têm patologias, pacientes doentes. Então, um paciente que tá com colesterol alto, então ele vai fazer uma dieta por um período de tempo para reduzir aquele colesterol. Quando ele tiver com colesterol ok, a gente vai fazer uma reeducação alimentar para ele não vir a ter novamente. Então, dieta é só um termo, né? A reeducação alimentar geralmente a gente utiliza para pacientes que já são sadios, né? Saudáveis, e aí a gente vai adequar para uma questão estética, para algum outro tipo de fator. Era mais ou menos o que assim que eu sabia, mas que a gente fez. Não com tanta requinteza assim, né? De alguém que é da área. Mas você falou da tua outra experiência, né? A gente focou um pouco mais na questão clínica. Eu não vou lembrar agora qual que é a sigla. Como que é a sigla? UA. UA, né? Como que é trabalhar com essa área, assim? Tipo, tu trabalha ao mesmo tempo, ao mesmo tempo de experiência ou uma é mais recente que a outra? É o mesmo tempo. Ao mesmo tempo de experiência. É totalmente diferente, né? Por isso que eu disse que a nutrição, ela tem áreas, assim, que abrangem muitas coisas, né? Então, a UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, tu vai servir alimentação para um coletivo. Então, hoje eu sou gestora de um restaurante. Então, dentro desse restaurante, a gente vai trabalhar tanto a questão de ter um cardápio adequado em macro e micronutrientes para aquelas pessoas, quanto a gente entender o contexto. Então, a gente está dentro de uma empresa, de uma fábrica que o pessoal trabalha pesado. Então, o que a gente vai colocar para eles comer? Não é a mesma dieta de um paciente que vai no consultório para ter uma hipertrofia, né? Então, essas pessoas também aí entra no total coletivo, né? Não é individual como no consultório, né? No consultório tu vai lá, vai ser específico para ti. E nas unidades de alimentação e nutrição são refeições coletivas. Então, hoje lá eu atendo 600 pessoas, então, um restaurante. Então, a gente faz cardápio para um pessoal, né, X, que trabalha numa indústria e a gente trabalha dessa forma individualizada ali, né? E essa área de atuação, eu fiquei curioso, porque, tipo assim, tu já tinha comentado, né, comigo, enfim, quando a gente tava em algum rolê por aí, sobre essa função. Eu não sabia tantos detalhes, assim, sabe? Isso é uma questão que tem só em restaurante de empresas, né, vinculado às empresas, ou também tem restaurantes, assim, que o ramo é o restaurante funcional em si, que também se preocupe com isso, como que existe alguma regra, alguma lei? As leis, na verdade, obrigam tu ter, né, uma nutricionista, ter um responsável técnico quando tu vai servir, por exemplo, acima de tantas pessoas. Então, ali, tu vai ter um restaurante industrial, vai servir um grupo coletivo, né? E aí entra ali o PAT, né? Então, tu tem uma empresa e vai fazer uma refeição coletiva. Já os restaurantes comerciais, né, que é o que a gente tem, eles não é obrigado. Então, a pessoa pode ou não ter, né? Geralmente a gente vê que tem nutricionista, um responsável técnico, alguém em restaurantes que são funcionais, digamos assim, por exemplo, restaurante específico com comidas mais leves, um restaurante que é para pessoas alérgicas, pessoas intolerantes, né, à lactose, a glúten. Então, geralmente nesses locais pode ser que tenha uma nutricionista, né, que aí é um público mais específico. Agora, nos restaurantes comerciais é mais difícil da gente ver, né? O obrigatório é no restaurante industrial. Sim. Eu sempre achei que faziam comida e davam para as pessoas comer. É a visão que eu tinha, nunca almocei, né, num restaurante de empresa, assim. Uhum. Mas a sensação que eu tinha é essa, pra te ver, realmente é uma área muito ampla, né? Muito ampla. E você falou, né, voltando agora para a questão, né, que você tem após na questão esportiva de atletas. E você não trabalha com atletas necessariamente hoje,
mas você trabalha com pessoas, enfim, que buscam hipertrofia, desenvolvimento físico, estético e outras questões mais. Mas tu tem um pensamento de trabalhar com atletas mesmo? Tu tem isso assim como um desejo, uma vontade? Ah, eu quero trabalhar num clube, quero trabalhar com um atleta ali individual. Olha, no momento, assim, eu gosto muito da parte dos desportistas, né? Então, realmente essa questão de estética, acho que o trabalhar com o atleta vai para outro ramo, né? Digamos assim. Mas, quem sabe, né? É uma área que me chama muita atenção. Eu gosto muito, tenho um atrativo por essa área. Mas também, via das dúvidas, assim, né? Eu quero ser futuramente prof de universidade, então quem sabe o que vai me reservar o futuro, né? Sim. Então Olha, fica aberto, né? A gente nunca fecha uma porta, né? Então a gente deixa ela ali encostadinha, né? E vê o que o futuro vai reservar. porque eu penso que nossa, agora eu tô viajando, né? Mas é interessante também porque as pessoas acham, o cara ganha dinheiro lá, que vida boa. Não é bem assim, né? Tipo, tanto que abrindo um parênteses agora para falar só um pouco de psicologia, tem um podcast bem famoso do Brasil que foi o Lucas, né? Joga no Tottenham, jogou, não sei, enfim, ele foi, cara. Ele falou que estudos psicológicos confirmam que jogador de futebol é uma das profissões mais pesadas psicologicamente do mundo. É muita pressão. E eles precisam ser muito regrados, né? Então, tipo, é uma coisa assim que realmente, né? Parece ser interessante se a pessoa, sei lá, também vai, quem falou, né? Quer ser prof. Me fale mais sobre ser prof, então, agora. Vamos pra pegar esse gancho aí. Na verdade, assim, é uma coisa que eu sempre almejei, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, eu uso isso tanto no meu consultório, né? Então, tu precisa saber comunicar, tanto quanto lá na UAN. Então, hoje eu coordeno lá 10 meninas, então precisa ter comunicação. Eu tenho as 600 pessoas que vêm lá, então, né? Tem que ter essa questão da comunicação. E a área também no caso, ser professora, né? De universidade é uma coisa que me chama muita atenção. Eu gosto muito de aprender coisas novas e estar sempre fazendo, lendo, estudando. Então, terminei uma pós agora, já quero começar outra, quem sabe um mestrado, e aí a gente vai ganhando experiência profissional para poder passar, né? Eu acredito que essa parte da questão acadêmica é muito legal, tu ir aprendendo, e acho que tu aprende mais do que quando tu vai dar aula, né? Tu mais aprende do que ensina, né? Então é uma área que é bem atrativa, assim, pra mim. Bacana. E quais mais projetos, assim, tu toca hoje? Bom, hoje eu sou o Julius, mais ou menos, né? Eu trabalho com a UAN, né? Então, trabalho com consultório, então eu atendo tanto presencial aqui em Erechim quanto online, então abranjo bastante regiões. Graças a Deus, atendo até fora do Brasil, né? Hoje, então, é uma área que a gente consegue ampliar muito a questão do online, né? Infelizmente veio com a pandemia, mas foi uma coisa boa que veio para a nutrição, então que foi liberadas consultorias online, então também. E hoje também eu trabalho numa empresa na Shaped, né, que também é de consultoria, mas aí a gente trabalha com a consultoria de tanto nutri como personal, né, tudo junto, então também. Então eu trabalho nessas 3 áreas no momento. Multitarefas. Multitarefas. Não, mas eu acho assim, que eu falei, algumas áreas passaram a me fascinar bastante, né, nos últimos anos. E sim, são áreas que eu acabei precisando, né? Nutrição, a própria questão da academia em si, a psicologia, assim, então são áreas da saúde que me interessam bastante, sabe? E fica aí, né? Faz a propaganda agora, qual que é o teu Insta aí? É Stephanie Radeski, né? Então, tá aí, depois eu vou compartilhar lá também, então, pra gente ir trabalhando essa questão, né? Quem quiser tem lá na minha bio o link, né? Então também pode chamar lá, cai direto no WhatsApp e pode conversar e ir trabalhando essas questões. Estou precisando de nutricionista, né? Precisando adequar, parar de comer 2 barras de chocolate, curtir. Então, Esse meu amigo tá louco, tipo. é complicado, né? Não, e tu sabe que hoje a nossa cabeça muda muito, né? Porque, tipo assim, uma das coisas que eu gosto, e é loucura isso, porque eu acho legal a ideia de você ter agenda com pessoas. Sabe, tipo, você ter um horário para atender alguém. Todas as profissões que envolvem isso, eu acho muito interessante. E eu também, eu fui para ciência da computação, amo o meu curso.
Gosto de comunicar bastante também, por isso eu tenho o podcast, estou começando um outro projeto no meu Instagram. Gosto de comunicar e gosto do que eu faço. Mas, sério mesmo, nutrição e psicologia hoje seriam concorrentes fortíssimos se eu fosse fazer faculdade hoje. Sabe? Seriam concorrentes tanto psicologia e tanto nutrição. E eu já até pensei em fazer curso de especialização, que é uma loucuragem, né? Em psicanálise, né? Porque isso me chama a atenção. Quando chegou para os teus pais, ele falou assim: seu Severino, Venici, quero fazer nutrição. Como que foi a reação dele? Porque não sei se é uma área que nossos pais conhecem. Na verdade, os meus pais não era uma área que eles conheciam muito, né? Então não se via falar muito de nutricionista, era questão de ser mais médicos, né? Então eles também não conheciam. Então quando eu falei da nutrição, tá, mas daí tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar com o quê, né? A preocupação, isso aí vai dar dinheiro, né? Tu vai ter um emprego. Daí comecei a explicar pra eles quando eu entrei na faculdade, mas eu tive muito apoio, assim, sempre foram, meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, então sempre tive muito apoio nessa questão. E aí quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a mostrar pra eles, então fazia receitinhas em casa pra eles, mostrava, ensinando, a banha é uma gordura saturada, não é tão legal, vamos trocar por esse. Hoje em dia, se tu vê o meu pai e minha mãe, eu digo que eles são os meus maiores que fazem propaganda, né? Porque a minha mãe emagreceu muito, né? Também a gente mudando essas questõezinhas da alimentação, então o meu irmão também, né? Começou a fazer também plano alimentar, também perdeu bastante peso, né? E eles foram mudando a alimentação por si. Hoje também tu vai conversar com meu pai, ele vai dizer assim, tu sabe que tal coisa faz bem pra tal coisa, né? Então foi uma coisa que foi sendo trabalhada aos pouquinhos, eles não conheciam, e hoje eles já estão acostumados, já sabem, já falam, então, né? Quando alguém fala de alimentação e médico, eles dizem, não, mas tem que ir na nutricionista, quem cuida da alimentação é a nutricionista, né? Então, foi uma coisa que eles foram adaptando e aprendendo, porque eles não conheciam realmente quando eu iniciei. Eu imagino, porque como eu falei pro pai também, fazer ciência da computação e a mãe, a mesma coisa, tá? Isso dá dinheiro. A única preocupação era essa, eles não estavam nem se preocupar, é seguro? Beleza, não vai ficar doendo da cabeça, assim, pai. Hoje eu ia dizer assim, pai, ciência da computação ferra com a cabeça da pessoa. Mas realmente tem profissões e áreas que nossos pais não conhecem. Né? Não conheço. Agora, se falasse, eu não estou aqui desmerecendo os cursos mais conhecidos, tá? Não estou aqui, mas tipo, administração é uma coisa mais conhecida, contabilidade é uma coisa mais conhecida, a própria medicina é uma coisa mais conhecida, né? Mas tem alguns nichos que as pessoas hoje conhecem, evidentemente, né? Mas que os nossos pais, quem sabe, não tinham tanto conhecimento. Eu fui para uma área totalmente diferente do que eles imaginavam, né? Porque hoje o meu pai é mestre de obras, aí o meu irmão já era formado em ciências da computação, então daí ficou, porque tu não faz a mesma coisa que o teu irmão, de repente pega no mesmo nicho, ou faz uma arquitetura, uma engenharia ali com o teu pai e eu do outro lado, né? Então eu disse, não, eu quero algo da saúde, eu quero ser nutricionista, então foi bem diferente, né? Então assim, no primeiro momento eles ficaram, meu Deus, mas aí depois eu acostumar. Tipo, no meu caso não era diferente, porque eu sempre fui bom em matemática, né? Agora tô dando uma de eu que eu tô falando. Mas sempre fui bom em matemática, então também, engenharia, que também era um curso já mais comum, no sentido que as pessoas conheciam mais, então meus primos engenheiros mecânicos, enfim, tem engenharia química, outros direito, que também é um outro curso com um pouco mais, né, você vincula mais fácil o que a pessoa pode fazer com aquele curso, né? E eu acabei indo para uma área também, que foi meio que de chute e agora estamos aí há 10 anos já atuando diretamente na área também. Mas vivendo e aprendendo. Uma curiosidade, uma Nutri, ou um Nutri, né, que não pratique aquilo que ensina para os pacientes, pega mal, assim, eu não sei se não é uma pergunta muito comprometedora, assim, mas pega mal, assim, tu ter um nutricionista e saber que aquele nutricionista não se cuida da alimentação. Olha, assim, como eu te disse, a nutrição ela abrange várias áreas, né, então assim, talvez um nutricionista que trabalhe numa UAN, que é diferente, ou trabalhe com pesquisa, ou, né, de repente, mas como todos aprendemos a mesma coisa na faculdade, é uma pergunta meio comprometedora, mas eu, no meu ver, como nutricionista, eu acho que eu não posso ensinar para uma pessoa algo que eu não faço, né? Então,
como é que tu vai dizer pro teu paciente tu tem que fazer tal coisa e você mesmo não fazer, né? Então, eu acho que a gente tem, nessa nossa área, a gente tem que ser exemplo. Então, geralmente o que acontece? As pessoas vão procurar um nutricionista, elas vão olhar. Sim. Isso é uma questão assim que as pessoas vão, né? É magra, não é magra, eu quero emagrecer, então vou procurar alguém que seja um exemplo pra mim, né? Então eu acredito que sim, que influencia um pouco sim essa questão. A nutricionista tem que ter um perfil de algum tipo, né? Tanto para personal, isso também, né? O pessoal busca mais essa questão, então eu acho que sim. Mas eu gostei da tua resposta, porque, tipo, né? Tem pessoas que o foco são nutricionistas, mas sabe, o foco de atuação vai ser outro. É outro. Enfim, não vão ser tão cobradas por isso assim. Mas se você é uma nutricionista clínica, né, focada, por exemplo, em hipertrofia ou em emagrecimento, querendo ou não, as pessoas vão esperar vão associar, né? Não que você precise ser o mais grande de todos, né? Mas que pelo menos tem ali um aspecto de a pessoa pratica isso e vive isso eu acredito que a questão da saúde realmente, às vezes não é nem a estética de ser, tem que ser super magro, perfeito. É a questão de tu ter uma saúde realmente, né? Não adianta, por exemplo, assim, uma nutricionista que é obesa, por exemplo, é uma questão de saúde, né? Isso, a obesidade hoje é uma doença, então como é que, né? Ótimo, acho que isso não é questão estética, né? É questão da saúde. Eu não imagino um pneumologista que fume. Não consigo imaginar alguém que estudou 5 anos aquilo, enfim, vai fumar. Eu não imagino também um cara dos ossos que comprometa a saúde dos ossos dele. Do coração, que coma ali alimentos que... Porque a pessoa estudou aquilo, ela vai ter inserido aquilo na... eu acredito que é uma coisa meio que involuntária, porque como a gente sabe aquilo já é uma questão da nossa vida, a gente já trabalha aquilo, a gente nem pensa de outra forma, né? Então, eu acho que isso influencia, sim. Ótimo. Stephanie, suas palavras e considerações finais aí. Então, agradecer novamente, né, o convite, fico muito feliz em estar podendo participar do podcast, né, tenha muito sucesso, que estoure muitos em coisas maravilhosas, que continue, assim, se alimentando bem, né, que continue sendo a pessoa que tu é. E é isso aí, acho que o pessoal que precisar de nutricionista estamos sempre à disposição, então pode chamar ali no Insta, né? Tem o link também do WhatsApp ali, pode chamar, a gente vai conversando. E fico à disposição também, tiverem dúvidas, quiserem perguntar coisas também, tem sempre lá no Insta também caixinha de pergunta e resposta, né? Então, tem uma consultoria grátis lá também, então quem quiser, estamos sempre à disposição. Eu lembrei de mais uma coisa, antes de encerrar. Diz pro pessoal ali, que tá vendo o episódio, que não gostar de certas texturas alimentares não é frescura, de certa forma, né? É paladar infantil, né? Fale para as pessoas aí. Existe. O paladar infantil é uma denominação que é bem conhecida até atualmente. Pessoas que têm problema com textura de alimentos, com alguns alimentos específicos, até cores. Isso é algo natural, não é algo que seja, porque é fresco, tira do ladinho lá a cebola porque tá crocante. É natural a gente ter esse desvio, então sim, é uma questão, um problema que a gente pode tratar com uma nutrição e vir a acostumar com texturas, com, né, cores diferentes, então sim, é natural, não é frescura. Que nem era o meu problema com saladas e verduras, eu não como todas hoje, mas eu devagarinho consegui inserir algumas e pretendo continuar avançando. Mas Stephanie, muito obrigado. Eu nunca achei de chamar de Stephanie, de Teca, de Sté, mistura de todos os apelidos que eu já ouvi, mas muito obrigado mesmo, né, por ter vindo aqui, ter falado sobre nutrição, que eu sei que é uma área que tu gosta bastante, então também tu tem essa facilidade mesmo de comunicar. E fica o agradecimento. E você que assistiu esse episódio, não esqueça, né? Vai no Instagram primeiro lá. Se você não segue no Instagram, segue lá. Curte, comenta, compartilha. Manda para pessoas que, quem sabe, se interessem também por essa área. E até o próximo episódio.